Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Eu sou Patrick Araújo, médico, primeiro secretário do CRM Roraima e apresentador desse programa. E eu já quero te fazer um convite, se você ainda não está participando conosco, vai lá no nosso YouTube, na nossa plataforma, no nosso canal, nos siga, inscreva-se lá, porque é muito importante a sua participação. Aproveita, todos os episódios estão disponíveis para você gratuitamente na plataforma, assim como também nos audiobooks do streaming, ou seja, Spotify, Deezer, tá tudo disponível gratuitamente. Os episódios estão cada vez melhores, incríveis. Eu já peço também para você ir lá no nosso Instagram, @CRMRoraima, já curta os nossos cortes, a gente tem feito cortes sobre os nossos episódios, estão cada vez melhores. Eu conto com a sua participação lá. Hoje a gente tem um convidado mais do que especial. A gente está participando do 5º Fórum de Medicina de Fronteira do CFM e a gente está recebendo membros da diretoria nesse programa. Então a gente tem episódios incríveis acontecendo aqui. E hoje eu recebo o nosso segundo secretário do CFM, Dr. Estevam Rivello, que veio falar um pouco. A gente tem muitos assuntos importantes para tratar. Dr. Estevam, seja bem-vindo ao nosso episódio, a esse programa. É uma honra receber o senhor aqui, assim como todos os membros da diretoria. E fique à vontade, esse programa também é do senhor. Para mim é uma satisfação, Patrick, estar participando aqui de algo tão sensível para a causa médica e para a sociedade, porque com o conhecimento médico que cada um que aqui tem passando, entrega à sociedade informação de qualidade, né? A população vai mais bem sendo informada, então esse canal ele vai se tornando uma referência, né? No contexto de saúde, na realidade aqui de Roraima. Para mim é uma satisfação enorme também fazer parte da diretoria do CFM, estar integrando a realidade do 5º Fórum da Medicina de Fronteira, mobilizando assuntos que são pautas nacionais, né? A questão de verba, do financiamento da assistência de saúde em todos os estados brasileiros fronteiriços, quase 600 cidades, o que de impacto isso causa, né? Então, para a gente vir a Roraima, a Boa Vista, e aqui ser convidado por esse programa, para a gente poder estar falando um pouco da nossa história, um pouco do que a gente está construindo, o que a gente está fazendo, né? O que é a nossa perspectiva de visão em relação à realidade do médico brasileiro hoje, o que são as ações que o CFM está fazendo. Isso é importante porque a gente vai comunicando com a sociedade e com os médicos de Roraima também. Perfeito. Lembrando que esse canal também a gente fala com o nosso principal público-alvo, que é os nossos médicos. Então, assim, tem muito colega médico, doutor Estevam, que a gente já falou já tratamos assunto de corregedoria, de fiscalização, sim, da própria CODAME. Então, tem colegas médicos que às vezes não acham que a gente tem poucas atividades, e ao contrário. A gente está levando essas informações para que eles saibam o que nós estamos fazendo e participem conosco. Porque isso aqui é um canal onde a gente consegue atingir inúmeras pessoas. Milhares de pessoas. Eu penso que quando o estudante de medicina está na graduação, uma das pautas interessantes dos conselhos regionais de medicina é aproximar do alunado, levando qual é o poderio que os conselhos têm na formação do estudante. Então, ali você já tratando de julgamentos simulados, mostrando que um profissional médico, quando ele comete uma infração ou quando ele é denunciado, há uma tramitação dentro do conselho e mostrando para ele como é que isso se dá, o profissional ainda na fase de estudante, na graduação, ele vai sendo forjado para minorar esse dano, esse erro. O que acontece hoje é que muitos dos profissionais médicos não sabem que o conselho tem essa premissa de fiscalização, não só dos ambientes privados como públicos também, mas também a própria execução de conter qualquer irregularidade ética profissional que um profissional, porventura, possa ser denunciado pela sociedade ou até mesmo por um colega médico que observa alguma falha, né? Exatamente. E detalhar os processos envolvidos nisso é muito importante. As etapas que precisam ser cumpridas, o processo legal que deve ser, o rito legal que deve ser
acompanhado. Então a gente tem falado isso aqui também. Nós que somos do Conselho Federal e viajamos o Brasil como um todo, a gente percebe que um bom advogado hoje, ele se baliza em observar se há erro de procedimento dentro de um processo ético profissional. Então, um bom conselheiro, ele sempre vai se ater ao Código de Ética e ao Código de Processo Ético Profissional. E aí os serviços de corregedoria dos conselhos regionais tem que ter um trabalho muito árduo para não anular um procedimento que foi aberto. Então, é interessante que os médicos se envolvam nesse tema para até mesmo aquele profissional que não tem nenhum tipo de denúncia ou que não tem nenhum tipo, depois de tantos anos de profissão, isso é o normal. O anormal, a exceção, são os que são denunciados. E são para esses profissionais que os Conselhos Regionais Federal de Medicina devem abrir melhor os olhos para que a gente possa ser justo e necessário na hora da aplicação de uma pena. Perfeito, as colocações do Dr. Estevão são essenciais. Inclusive, aproveitando o gancho, nós trouxemos o coordenador da Educação Médica Continuada. Nós tivemos um crescimento exponencial sobre as atividades dentro do Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima, sobre a educação médica continuada, a qualidade de eventos, a quantidade de eventos, ou seja, as informações aproximando justamente isso que o senhor disse, trazer o aluno para dentro da casa, da futura casa dele. Sim, eu acho que a educação médica continuada, ela deve ser desenvolvida em todos os regionais, visando a realidade local. A realidade de Roraima é completamente diferente da distrita dentro do Tocantins, dentro de São Paulo, e a gente tem que observar essa performance regional. Então, os programas de educação médica continuada não pode falar só para si. Tem que saber ouvir o que a classe médica quer receber. Por exemplo, Minas Gerais já há muitos anos fornece cursos de LS, ATLS, ACLS, como um todo, a vários médicos, de graça, sem nenhum custo. Aquele conselho tem um número maior de profissional, consegue agregar mais essa formação. Talvez a modalidade para Roraima seja um outro tipo de assistência vinculada à realidade que aqui tem. Uma área grande, um distrito grande de área indígena, muitos hospitais concentrados dentro da capital, que talvez tenham outro tipo de performance melhor do que é aplicado em Minas Gerais, ou no Tocantins, ou no Rio Grande do Norte. Mas é o grande programa, o CFM ele investe muito dinheiro nisso e vai continuar investindo, porque o médico, depois que se forma, eu acho que ele não para de estudar. Ele vai cada vez mais se aprimorando e se qualificando, né? Exatamente. A gente aproveita e fala são tantos temas envolvidos, mas hoje eu queria tocar num assunto delicado sobre violência dentro do contexto clínico, no contexto médico, com os médicos e as médicas Brasil afora. O senhor tem abordado muito esse tema. Ano passado e nesse ano a gente tem falado, o CFM tem se posicionado com muita firmeza, trazendo informações e dados pelos últimos 10 anos. Isso é muito importante para a gente entender o que já aconteceu e o que pode acontecer se nós não fizermos nada. Talvez esse seja um assunto muito sensível e eu tenho a nuance de trazer isso para dentro do Conselho Federal em outubro, quando a gente assume em 1º de outubro, percorrendo mesmo os ambientes hospitalares do todo o Tocantins e observando que os colegas reclamavam disso. Então, vendo que não era uma realidade só do Tocantins, mas que a gente via pipocando notícia no Brasil inteiro de que o profissional médico estava sendo responsabilizado de uma falta de gestão, de uma falha de gestão, de uma gestão ineficiente, e aí era descontado nele, na equipe, na estrutura, muitas das dores da população. Então a gente faz esse inquérito ele é através da Lei de Acesso à Informação, nós encaminhamos um ofício a todas as secretarias de segurança pública dos estados, coletando dados de boletins de ocorrência de médicos que sofreram algum tipo de violência e que denunciaram a autoridade policial. E esses dados foram tabulados inicialmente de 2013 a 2023 e observando 2013 como inicial e 2023 como final, nós tivemos um acréscimo de 51% do número de violência contra os profissionais médicos, que são de diversas formas. Então, a gente vai desde uma quebra do patrimônio público a uma agressão física de menor potencial, lesão corporal leve, moderada e grave, e eventos com desfecho fatal também. Cito aqui, e o que me motivou, a morte do Dr. Ricardo Catulandeira, na cidade de Santa Rosa, no estado de Tocantins,
no ano de 2022 ele foi esfaqueado. Então, nessa perspectiva, a gente fez esse levantamento. Seguindo nesse mesmo trabalho, em 2024 a gente fez o final de 2024 a gente encaminhou o mesmo expediente às secretarias. E esse número já sobe. Se antes, de 2013 a 2023, a gente tinha 10 casos de violências por dia contra o profissional médico, 2024 já sobe para 12 casos e mais do que isso. 2023 e 2024 tem o acréscimo de violência praticada na internet, de ameaça e com a ameaça surtindo inclusive a execução do delito. E aí então nós procuramos as 14 profissões regulamentadas da área da saúde na reunião do Conselhinho. Procuramos deputados federais e senadores e já conseguimos a aprovação de lei no Congresso Nacional que vai majorar a pena desses infratores que cometem delitos contra os profissionais de saúde, não só o médico, mas também agora professores. Eu ouvindo aqui o senhor comentar sobre, de fato, um assunto muito sensível, mas é uma realidade pior do que a gente imagina, né, doutor? Na segunda-feira, nós tivemos um contato com esse assunto na minha cidade, na capital do estado de Tocantins. Uma colega que foi agredida, tem 8 estados na federação que o número de violência contra médicas superam o de médicos, e o Tocantins é um deles. Tá? Nessa perspectiva, eu coloquei no grupo de médicos do município quem aqui sofreu algum tipo de violência nesses últimos anos. No último ano, no ano de 25 mesmo, de janeiro até agora, nós já tivemos vários relatos. Então isso não é realidade só do Tocantins, isso é uma realidade do Brasil. A gente precisa de alguma forma combater isso e aí vai de formulações de políticas públicas que majorem a pena, a ações coordenadas da Secretaria de Estado de Segurança, da Saúde, dos nossos conselhos profissionais que precisam fazer ações articuladas, de programas como esse que trazem essa informação à população. E a população precisa estar ao lado de um profissional de saúde. O profissional de saúde, quando sai de casa hoje, ele sai para cuidar da população brasileira. Ele não pode ter sensação de segurança. E a população, vendo que está acontecendo algum tipo de violência ou quebra do patrimônio público, tem que ser um agente de fiscalização e de vigilância. Precisa acionar a autoridade policial, seja guarda municipal, seja polícia militar, para combater e prender essas pessoas. Por quê? Se você quebra um patrimônio público, aquele patrimônio ele é utilizado. Para você reformar, você tem que fazer muitas das vezes licitação, isso demanda tempo. Então, a população enxergando esse intento violento tem que combater. E aí os conselhos têm sido vigilante, combativo, especialmente eu cito aqui Mato Grosso, o CREMESP, com ações mesmo, inibindo vereadores, vice-prefeitos e prefeitos que vão até as unidades de saúde gravar, querendo um intento de like, comentário e curtida, porque isso é o potencializador de ações violentas que vão até a culminação do ato executado. Né? Exatamente. Se o gestor público ele está incentivando, falando, mostrando atrás de like, falando que o médico está deitado, que o médico no momento de descanso não está fazendo nada. Isso de fato estimula a violência da população. A população precisa entender que um profissional médico, um profissional de enfermagem, fisioterapia, é um profissional de saúde. E ele precisa ter o seu direito de refeição e de repouso respeitado como contém na lei. Então, não é porque nós estamos num ambiente de saúde que nós estamos alheio a fazer refeições, a ter o direito de repouso, a ter também o direito de ir no banheiro. Então, se o número de profissionais está insuficiente para a demanda que está executando naquele local, ou se a população também está procurando um filtro de triagem aonde não é para fazer aquele atendimento, e aí eu cito exemplo. Hoje, a grande massa da população se direciona à unidade de pronto atendimento porque as unidades, os postinhos de saúde, falando mais para a população, talvez não tenha a mesma velocidade de atendimento e de execução de exame. Exatamente. E aí a população se direciona, num caso de menor gravidade,
para a UPA, ela se sobrecarrega e, de alguma forma, aquele que está precisando, porque foi triado, é prejudicado de alguma forma. Então, precisa ter essa valência social de vigilância da nossa população até do que meio procurar. E aí os profissionais de saúde, especialmente os de enfermagem, precisam fazer essa classificação, a população crê na classificação e melhor customizar o atendimento daquela realidade para onde foi direcionado. Eu acho interessante, doutor Estevão, o apoio institucional. Lembrando que conselhos e outras instituições. Sim. Polícia Militar, Guarda Municipal, Ministério Público, sim, o próprio Conselho Federal dando todo o suporte, trazendo esses indicadores, né? Os regionais, outros conselhos da área de saúde também é importante. Ou seja, cada um tem que se posicionar, sim, dar realmente os braços em busca da proteção e de uma qualidade melhor de serviço, até porque se o médico se sente ameaçado, como é que você consegue trabalhar numa emergência? Agora vamos citar o exemplo claro do que você está colocando. Aqui no Quinto Fórum nós trouxemos a realidade da região do Yanomami. Hoje o Yanomami recebe 72 milhões de reais encaminhados pelo governo federal para a assistência dessa população indígena. Dessa verba, 46 milhões são utilizados para emprego no transporte desses pacientes. E aí, uma das ações articuladas que você está colocando, e bem colocando, os conselhos podem contribuir através da execução da fiscalização. Então, nós temos um mecanismo de fiscalização das unidades, de observar se aquele local está adequado para prestar uma boa assistência. E não estou falando de uma assistência linha A, é da boa assistência. Se for linha A, ótimo. E aí o que a gente não consegue ver é quando faz a fiscalização, o relatório vem com diversas inconsistências que podem ser encaminhadas ao Ministério Público Estadual ou até mesmo federal para solicitar das autoridades públicas medidas que mudem essa realidade, que pelo menos tenham uma estrutura adequada para poder fazer esse atendimento inicial. Porque um médico só com esteto no pescoço e muitas das vezes com a caneta não vai conseguir chegar numa hipótese diagnóstica e muito menos traçar uma conduta para esse paciente. Aí a transferência e a sobrecarga do serviço terciário tem sido a latência disso. Frustração total. Sim. Né? Aproveitando, nós temos uma realidade totalmente diferente. Primeiro que o nosso público maior ele sempre vai buscar, a princípio, o SUS. A gente tem uma quantidade de usuários do SUS absurdo. Além disso, essa realidade, por exemplo, nós não temos uma UPA. Foi comentado hoje pelo nosso presidente aqui do Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima, a necessidade da UPA. Mas não é só a necessidade, é como ela vai ser, aonde ela vai ser estrategicamente colocada. Será que vai ter o custeio para a permanência disso com qualidade? Né, o doutor Estevão pontuou aqui, a gente está falando do básico, né, para minimamente funcionar adequadamente. Hoje, quando você coloca a realidade das políticas empregadas, eu tenho a realidade do PSF, quando que ele deve ser implantado, e da unidade de pronto atendimento, do SAMU e de um hospital terciário. Não, isso não surge da minha cabeça, isso surge de portarias ministeriais. Então, uma UPA ela deve ser empregada no município que tem até 150 mil habitantes. Se tiver 300, ganham 2. Se tiver mais de 300 mil habitantes, ganham 3. Então, aí vocês tomem noção do quão atrás Boa Vista pode estar. Além disso, eu acho que mudam-se as estruturas de poder política, mas as estruturas de políticas públicas de assistência elas devem permanecer. Então, as pactuações feitas em CIB, né, nas comissões intergestoras, com as secretarias municipais e estadual de saúde, elas são pactuadas e devem ser respeitadas. Aí, eu acho que para a realidade de Roraima, os consórcios podem fazer a realidade dos municípios do interior, que talvez tenham uma condição financeira menor, de manter uma estrutura de um posto de atendimento e não de um hospital, que aí teria maior verba para poder ser mantido. E assim, de uma forma consorciada, o município observando a realidade, e aí hoje com a inteligência artificial, a capacidade intelectual dos profissionais de saúde, tocar da melhor forma a saúde em Roraima e em Boa Vista, para não dar
um município como Boa Vista absorver tudo, ser tudo, sendo que no interior, quando alguém passa mal, o que tem que fazer é correr para a capital. Exatamente. Então, nem todos têm essa condição. No meu Tocantins, 90% depende do SUS, aqui eu vejo que é um pouquinho maior. Então, o sistema de saúde ele está sobrecarregado porque já tem um N de estresse muito grande. E o serviço suplementar talvez não dá conta de dar assistência para essa população do interior. Perfeito, de fato. Eu estou voltando para o assunto de violência contra os médicos e médicas. O senhor se recorda a nossa situação, o estado de Roraima, dentro do ranking das violências? Em que nível ou que posição a gente se enquadra? Eu vejo que é um dos estados da região norte, eu não queria ser bem específico, mas é um dos estados da região norte mais violentos que nós temos. Tá? A gente tem uma realidade de Roraima que talvez esteja subnotificado. E o que eu posso falar é que no Brasil a marca do interior ela prevalece mais em relação à capital. A capital, o profissional médico, ele não tem tanto tempo para poder correr para uma delegacia de polícia e fazer a denúncia. Então, no interior, a notícia ela se torna mais frequente, mais fácil, e a gente está trabalhando no federal para que o diretor técnico seja o responsável por fazer a denúncia, seja quando feita contra o médico, contra o enfermeiro ou contra qualquer profissional ali dentro daquele ambiente de saúde. Mas Roraima é um estado da federação onde que carece a uma máxima atenção, é pertencente à região norte do país, é uma região mais violenta se a gente for comparar com todas as demais em números de ocorrência, em números de boletins de ocorrência. Independente da classificação dela, do grau de lesão, né? Porque você vai observar que aconteceu o fato. E aí a gente tem uma realidade de população de quase 800 mil pessoas. Isso é um bairro de São Paulo. Mas talvez aqui 30, 40 ocorrências para Roraima proporcionalmente eleva muito alto, né? Então, no meu Tocantins, com 1,5 milhão de habitantes e já tendo um profissional médico esfaqueado e morto, e aí entende? Então, é muito grave essa situação de um profissional que sai de casa para poder prestar assistência e que hoje, de alguma forma, ele está sendo responsabilizado pela ineficiência de gestão. Então, na minha visão, eu acho que precisam políticas articuladas entre os conselhos regionais defendendo essa causa, entre as secretarias municipal de saúde e de segurança pública articulando essa defesa dos profissionais, né? Eu fico imaginando, doutor Estevão, o impacto psicológico que o colega médico dentro das suas atividades, salvando vidas, submetido. O senhor tem relatos de colegas que se passaram por isso? Nós coletamos no Brasil 20 depoimentos solicitando dos conselhos regionais e já postamos 3 ou 4 depoimentos na nossa rede do Conselho Federal de Medicina. São relatos que já atingiram quase 300 mil visualizações. Então, relato de colega que estava prestando assistência, um paciente chegou com a faca na mão e uma enfermeira entrou para poder tentar tirar esse agressor e acabou recebendo uma facada no coração, e essa pessoa que estava tentando tirar a médica da frente do agressor acabou morrendo, perdendo a vida. O impacto na vida dessa profissional médica ele é imensurável, né? Tudo dentro de hospital. Sim. Nós temos vários relatos de políticos que visitam com a pecha de fiscalização do exercício pleno por ser vereador, vice-prefeito ou prefeito, e acabam de alguma forma agredindo esses profissionais, o profissional já modificando a condição de trabalho. Então, todas essas situações hoje, os conselhos têm trabalhado para fazer denúncias no Ministério do Trabalho, no Ministério Público também, e também administrativamente nas câmaras de vereadores. E quando o agressor não é autoridade pública, aí a gente tem de alguma forma que fazer boletim de ocorrência e responsabilizar ele na medida do que ele cometeu. Então, o que a gente não consegue compreender é por que dentro do ambiente de saúde há uma vanguarda do achismo que a impunidade vai acontecer. E isso só está acontecendo porque a realidade de Brasil está sendo permitida a abertura de unidades de saúde sem que tenha segurança armada naquela localidade. Hoje isso não acontece numa agência de correios, numa agência de bancos, porque neste local nós temos segurança.
E nos ambientes públicos, a gente não vê isso acontecendo da mesma forma que no ambiente de saúde. Então, os profissionais eles estão, de alguma forma, sobrecarregados, mas também adoecidos. E aí, enquanto Conselho Federal, Regional de Medicina, a gente precisa dar uma resposta. E a resposta está vindo através de lei, mas também precisa de ações articuladas, como eu falei, com os conselhos e com as secretarias e com a guarda e com a polícia do local para a gente poder melhorar a segurança de toda a população que precisa desses ambientes. Precisa. O senhor falou, dentro de planos de ações, a gente tem um universo de planos de ações. O senhor citou vários, um deles é a Guarda Armada mesmo ali, trazendo segurança para o ambiente, né? Querendo ou não. Hoje o que a gente tem visto é a pejotização da atividade profissional de saúde, mas a gente não vê a pejotização de segurança. Então, se o profissional pode ser pejotizado, por que não a segurança desse profissional também? Pode. Então a gente vai cobrar e a gente tem que ser vigilante. Um estado como esse precisa constantemente receber a cobrança para a defesa dos nossos profissionais, Exato. porque estão vulneráveis de alguma forma. Saindo de casa hoje, um profissional de saúde pode ter certeza que durante a semana ele vai saber de algum relato, se não com ele, com algum colega dele. Dentro de ambientes que imagináveis no passado. Viu como a conversa passa rápido? Sim. Né? Pessoal, eu não sei se você sabe, mas é importante relatar aqui para vocês. 2 projetos que, tanto o Regional de Medicina quanto o Federal de Medicina, nós temos o Clube de Benefícios aqui local, que é um clube de benefícios onde parceiros, empresas prestam serviço em troca de desconto. E a gente também tem o Conselho Federal de Medicina, que é o CFM+, benefício. É só acessar lá no seu CRM virtual, ter acesso. Nós também temos o site que é o Clube de Benefícios crmrr.com.br. Para você médico que mora aqui em Roraima, é claro, rápido, vai lá, acessa o site. Nós temos tudo disponível para você. É só verificar, bem simples. O senhor usa Clube de Benefício? O uso é uma das formas do conselho mostrar que ela fala, o conselho não faz nada. Entrega como devolução para o profissional médico. Esse é um programa que atende mais de 20 mil lojas no Brasil, fazem parte dessa realidade. Além do Clube de Benefícios, o Conselho Federal e os regionais de medicina entregam a plataforma de prescrição eletrônica com assinatura digital. Só para que vocês tenham uma noção, hoje se a gente for comprar uma plataforma de prescrição, algo em torno de 100 a 150 reais. Uma assinatura mínima com padrão de qualidade que a gente tem, ela vai custar em torno de 100 reais. Hoje a gente entrega 250 reais para essa plataforma por base, por médico. A gente não cobra nada do profissional. E aí, em retribuição da anuidade que ele paga. E, além disso, a gente entrega ainda o Clube de Benefícios, que aqui em Roraima tem essa realidade. Convido a todos a fazerem parte. Muitos médicos, muito provavelmente, fazem compra no mercado, fazem compra em Boa Vista ou até mesmo no interior pela internet e não sabem que estão perdendo descontos tão simplesmente por fazer a inscrição no programa do Clube de Benefícios. Aproveitem, pessoal. Segundo o secretário já avisou, já deu a ordem, aproveitem. Doutor Estevão, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui, o senhor enriqueceu nossa conversa, trouxe uma realidade, falamos de um assunto muito sensível, violência médica. Colega médico, você que está na ponta ou em qualquer lugar, está sofrendo qualquer tipo de violência, assédio, qualquer tipo, denuncie. Traga as informações às claras, porque a gente precisa trabalhar sobre isso. O Regional de Medicina, em parceria com o Federal de Medicina e instituições, vai estar atrás. Plano de ações, como o doutor Estevão citou, inúmeros, e já estão em atividade, diga-se de passagem. Doutor Estevão, faça suas considerações finais aí para o nosso público. Primeiro, agradecer, Patrick, a oportunidade de comunicar com os médicos aqui de Roraima e com toda a sociedade. Parabenizar pela atitude do podcast. Eu acho que a gente transfere informação de muita qualidade. Independente do tema que é selecionado aqui, a população quer ouvir informação de qualidade, a gente pode produzir. O Conselho Federal de Medicina e os regionais têm trabalhado em conjunto para poder atender o clamor da classe médica, e a gente está hoje trabalhando no Congresso com um projeto talvez seja o mais importante da medicina brasileira desse último século, que é o exame de proficiência. É necessário o Conselho executar essa prova, vai ser necessário a gente tê-la
no nosso cenário para poder a gente ter pelo menos um parâmetro de qualidade na inscrição desses médicos, mas a violência contra os profissionais de saúde, ela precisa ter um basta. Foi dado o primeiro passo, aprovamos essa lei no Congresso, na Câmara, agora vai para o Senado. A gente torce para que em breve isso seja uma realidade, mas que os conselhos regionais articulem ações com os outros demais conselhos da área da saúde, que as secretarias municipais de saúde estadual, em articulação com a Secretaria de Segurança Pública, possam dar segurança a todos os profissionais de saúde que saem de casa para cuidar da população brasileira. O mínimo que possuem é o direito de votar sem ser agredido. Então, a gente estuda muito, a gente se qualifica muito, o que a gente quer é o respeito, o carinho da população. E a população fazer esse papel de vigilância social na hora que observar que está acontecendo algum tipo de agressão contra o ambiente ou contra as pessoas, que possa de alguma forma inibir, não deixar, mas parabenizar a atitude, me deixar à disposição. Para mim foi uma satisfação e eu estou aberto a recebê-lo sempre em Brasília, aos pedidos de Roraima. O Conselho está sempre à disposição lá em Brasília para poder atender os médicos aqui de Roraima. Obrigado, doutor Estevão. A gente fica grato a todas as suas palavras e as ações que o Conselho Federal de Medicina tem feito no Brasil afora. Quero agradecer à Rádio Defensoria, que se não fosse esse apoio institucional, nada disso seria possível. Então, deixo os nossos agradecimentos. E para você, mais uma vez, vai lá no nosso YouTube, inscreva-se no nosso canal, curta, dê like nesses episódios que estão cada vez melhores. E eu te espero no próximo episódio. Até lá!